Olá, pessoal! Espero que todos estejam bem. Voltamos hoje no nosso segundo vídeo com os temas sobre bioquímica. No nosso primeiro vídeo, nós demos uma introdução ao conteúdo de bioquímica, falando primeiramente o que é a bioquímica, né? A importância que ela tem dentro do ensino na área da saúde e principalmente dessa integração de conhecimentos que é a bioquímica. Então, ela é uma disciplina que a gente chama de interdisciplinar, tanto porque necessita de conhecimentos advindos de outras ciências, como a matemática, a química, a física, a biologia, como também é base para o conhecimento de outras tantas ciências, como é a genética, como é a citologia, a fisiologia, a patologia, a farmacologia e assim tantas outras que vocês terão ao longo dos anos de estudo na área da saúde. Espero que vocês tenham gostado e espero que vocês gostem desse nosso próximo vídeo. Nós iniciaremos hoje os componentes associados à vida. Então, nós falamos que nós temos dois grandes grupos de componentes químicos formando o nosso corpo, as moléculas orgânicas e as moléculas inorgânicas. Hoje, nosso objetivo é trabalhar a principal molécula presente nos indivíduos ou nos corpos vivos, né? Que seria a água. E depois nós falaremos em outro vídeo um pouco sobre os sais minerais, que compõem as chamadas moléculas inorgânicas. Posteriormente, ao longo do semestre, nós teremos também a identificação e a padronização de todos os outros componentes que compõem as chamadas moléculas orgânicas do corpo humano, certo? Então, vamos lá? Comecemos, abrimos, vamos respirar para que a gente possa introduzir, ter essa informação e que essa informação gere conhecimento, que esse é o grande objetivo das nossas aulas aqui, ok? Dúvidas podem ser sanadas se você é meu aluno no nosso encontro, né? Entretanto, também podem ser retiradas via nosso sistema EVA ou por e-mail. E se você não é um aluno, fique à vontade de deixar o seu comentário aqui abaixo, que ele vai ser sanado na medida do possível, ok? Um grande abraço e vamos lá, então. A água é, sem dúvida nenhuma, o componente mais importante. Quando se fala em vida, se fala em água. Os primeiros seres vivos, eles foram oriundos da água. É graças à presença dessa molécula, né, que a gente conseguiu ou permitiu a interação de tantos outros átomos que permitiram a organização de moléculas e a organização das moléculas, a constituição de estruturas que foram a base para a formação das primeiras células. E a partir da primeira célula formada, a gente constituiu, então, ao longo dos milhões de anos, né, o nosso corpo. Certo, povo? Então, quando a gente pensa em água, a gente pensa em vida. A gente pensa em vida, certo? Quando a gente fala em água, é importante que a gente entenda que a água no corpo dos seres vivos varia, né? Varia de acordo com o tipo de espécie. E a água dentro do corpo humano também varia a sua quantidade. Bem, a quantidade de água no corpo humano varia de acordo com o sexo, de acordo com as fases da vida, de acordo com o local no corpo, tá? Primeiramente, é importante destacar que a água ela é um componente inorgânico, tá? Não está associado a dar energia, então não apresenta nenhuma caloria ou outro nutriente. Mas sem a água, a gente consegue viver muito pouco tempo, né? Se a gente perde 20% da nossa água, isso já é o responsável por ativar um mecanismo de morte, por exemplo. Tá? Apenas 10% de perda já é considerado bastante grave. Em média, um corpo humano adulto apresenta em torno de 70% de água. Entretanto, existem essas variações. Sabe-se que, né, em relação ao humano, né, nós temos uma diminuição na quantidade de água à medida que a gente vai envelhecendo. Isso quer dizer que quando a gente é um bebê intraútero, né, a gente é um embrião ou um feto, quase 100% aí nós temos uma quantidade absurda de água formando o nosso corpo. E à medida que a gente avança na idade, né, no pós-natal, a gente vai perdendo água, sendo que nos idosos a gente tem uma composição em torno de 50%.
certo? Quando a gente pensa no sexo, a gente também observa uma diferenciação. Homens apresentam maior concentração de água no seu corpo do que as mulheres. E quando a gente pensa no local do corpo, a gente vai ver também uma variação muito grande. Nós temos locais como o cérebro, como o coração, né, como nos pulmões, que a gente tem mais de 70%, né? O sangue, 81% do sangue é composto de água. Entretanto, nós vamos ter aí alguns locais, como é o caso dos ossos, onde a concentração é menor do que 70%. O que é importante que a gente consiga observar quando a gente vê esse panorama de variação, tá? Quando a gente pensa na idade, quando a gente pensa na fase e quando a gente pensa no local, se vocês observarem, a gente vai ver que a água está muito associada à necessidade metabólica, ou melhor, à taxa metabólica. Quanto mais eu preciso dessas interações químicas, quanto mais eu vejo reações catabólicas e anabólicas ocorrendo, mais necessidade de água eu tenho. Então, para a constituição de um corpo, ainda durante a fase intrauterina, eu preciso de muita reação química, eu estou construindo esse corpo. Então, o que a gente precisa? Muita reação química, muita água. Tá? Ah, mas o homem tem mais metabolismo maior do que na mulher? Sim, no homem a gente tem um metabolismo mais acelerado, digamos assim, do que na mulher. Essa atividade aumentada no corpo masculino está associado a uma demanda maior de água. Assim também a gente observa quando a gente pensa nos diferentes locais do corpo. Órgãos mais ativos metabolicamente demandam mais água do que aqueles órgãos que, digamos, não têm tanta atividade celular, como é o caso dos ossos. Nos ossos, a gente tem as células mais vivas, com certeza, mas elas estão mais lá estabilizadas, quiescentes, né? Então, não demandam tanta atividade metabólica. Se não tem tanta atividade de tantas reações químicas acontecendo, não precisa de tanta água. Já aqueles órgãos onde você tem reações químicas acontecendo o tempo inteiro para a manutenção da vida desse corpo, a gente precisa de mais água. Então, a regra é, quanto maior a necessidade metabólica, mais necessidade de água, tá? O corpo humano, um adulto de 70 quilos aproximadamente, precisa em torno de 2,5 litros, né, de água por dia. Embora a gente saiba, né, que a gente tem água em várias composições, né? Em refrigerante, em suco. O ideal mesmo é que essa água viesse ao nosso corpo sob a forma de água. Água, aquela que a gente compra, que a gente toma, que seja da torneira, mas essa água que vou botar aí aqui entre aspas, pura, né? Porque a gente sabe que não existe na natureza água pura. Ela sempre tem algum componente associado a ela. Mas essa água não industrializada, digamos assim, seria o melhor. E se eu não for um adulto, eu não tiver 70 quilos, quanto de água que eu preciso, né? Então, em geral, o cálculo é feito de 35 ml de água pelo teu peso corporal. Então, você multiplica 35 pelo teu peso e aí você vai ver a quantidade de água que você precisa para a manutenção correta do metabolismo no teu corpo. É claro que quando a gente pensa no corpo humano, a gente pode ver que a água é realmente tão importante que a gente tem uma série de mecanismos controladores de concentração de água no nosso corpo, né? O principal deles é a sede. Então, sempre que a gente tem uma baixa nos níveis de água, que podem comprometer o processo metabólico, a gente, via sistema nervoso, o sistema nervoso aciona o centro da sede, fazendo com que a gente tenha necessidade de tomar, certo? Ah, mas eu tenho muito pouca sede, professora, então a quantidade de água, eu não preciso tomar os 2,5 litros? Precisa, tá? Mas quem sabe você está dando essa água para o teu corpo a partir de outras formas, sem ser necessariamente tomar água, tá? Mas como eu falei, o ideal é realmente água
pura, tá? Outra coisa importante, quando a gente, por exemplo, tá tendo pouca quantidade de água e o centro da sede sendo estimulado, mesmo assim você não toma água, a gente tem, por exemplo, no rim, alguns mecanismos que vão envolver a não eliminação de água pela urina. Então, os nossos rins não é que eles param de filtrar, mas eles continuam a filtração, mas reabsorvem parte dessa água, ou grande parte dessa água, para ser mantida no teu corpo, para que não perca a água necessária para a manutenção da vida. Tá, gente? Então, nós temos vários mecanismos do suor, né? Produzir mais suor, menos suor. Tudo isso são mecanismos de controle também do nosso, que a gente chama de equilíbrio hídrico, tá? Ele é essencial e está muito envolvido no equilíbrio dos sais minerais também. Tá? Então, a manutenção de equilíbrio de sais está associado ao equilíbrio hídrico e vice-versa, tá? Bem, quando a gente pensa fora do corpo humano, quando a gente pensa em relação a espécies, né, a gente com certeza vocês já estudaram isso, que a água varia muito de acordo com a espécie, né? Então, nós temos o corpo humano em torno de 70%, mas nós temos água viva em torno de 98%, alguns autores falam 99% do corpo de uma água viva formado por água, e nós temos organismos, como é o caso dos fungos, que tem 83%, e as sementes, por exemplo, nos vegetais, elas têm aproximadamente 30%. E isso é uma coisa bastante interessante. Desculpe aqui o cachorro. Em geral, como a gente observa nos humanos, quanto mais velho a gente fica, menor a concentração de água no nosso corpo. Né? E é por isso, inclusive, quanto mais velho a gente fica, mais próximo da morte a gente fica. Porque a capacidade de fazer as reações químicas que mantêm o nosso corpo são diminuídas, certo? E aqui, no caso dos vegetais, a gente tem uma exceção a esse fato, porque nas sementes a gente tem uma diminuição na concentração de água, para mantê-las, digamos assim, quiescentes ou com baixo metabolismo, até que elas possam florescer. Então, essa diminuição na concentração de água permite, por exemplo, que ela fique durante muito tempo ou passe por situações ambientais que não vão afetá-la para que ela possa, por exemplo, germinar no momento correto, no momento oportuno. Tá? Então, é uma exceção dentro dessa regra de que quanto mais novo, mais água geralmente a gente tem. Os vegetais são um pouquinho diferentes. Tá? Então, o nosso objetivo hoje é falar um pouquinho, né, sobre a importância da água. Tá? Então, até agora o que a gente vê é que a água varia, né, entre as espécies, entre os indivíduos da mesma espécie em relação à idade, a sexo. Lembrando que no corpo humano, quanto mais jovem, mais água, quanto mais velho, menos água. Em relação a sexo, homens têm mais água, a princípio, no seu corpo do que as mulheres. E dentro do mesmo indivíduo, né, a gente também tem variação em relação aos tecidos, em relação aos órgãos e em relação ao metabolismo. Então, quanto maior o metabolismo, maior a necessidade de água. Quanto menor o metabolismo, menor a necessidade de água. Essa regra, na verdade, é válida para qualquer uma dessas situações quando a gente pensa em variação de teor de água. Certo? O nosso outro objetivo é entender quais essas funções que a água exerce dentro do nosso corpo, especificamente. Dentro do corpo, o que a água, onde a água está presente, qual é a função que ela desempenha. Aqui a gente vê alguns exemplos onde a gente tem necessidade, né, da água para resolver os nossos problemas vitais. Então, primeira questão, a água é essencial no transporte de substâncias dentro do nosso corpo. Então, não é à toa que o nosso sangue e a linfa são basicamente formados por água, visto que eles são os responsáveis por transportar substâncias das mais ínfimas partes do nosso corpo até outras. Então, da ponta do pé à ponta da cabeça, as moléculas são transportadas entre os órgãos, entre os tecidos que os formam, a partir desse líquido que forma o sangue, tá? Então, além disso, nós vamos observar que a água é grande responsável também por manter as atividades funcionais ou metabólicas de uma célula, e a célula mantém a água através do que a gente chama de equilíbrio osmótico.
Então, a gente sabe que a concentração de substâncias no interior ou exterior da célula permitem que a água se movimente de um ambiente para outro e com esse movimento da água sejam transportados também substâncias químicas, né, que passam de um ambiente para outro para manter o que a gente chama de equilíbrio osmótico essencial à vida. Tá? A água está associada também à lubrificação. Então, nós vamos ver grande concentração de água nas articulações, que permitem os movimentos entre os ossos. É muito importante a água na manutenção da lubrificação dos nossos olhos, né? É a água também, o excesso dela, no caso das lágrimas, que permite uma limpeza em várias regiões do nosso corpo. A água é a base, como eu comentei, principalmente quando está associada a esse transporte de substâncias químicas com o equilíbrio também ácido-básico, tá? A água está envolvida na termorregulação. A gente sabe que quando a gente tem uma grande quantidade de água, né? Ou melhor, de calor, a gente tem uma tendência a perder água através de suor. Tá? A água é essencial também na manutenção da integridade das nossas substâncias químicas a partir da filtração, tá? Porque, de uma maneira geral, como a gente falou até agora, a água, ela está facilitando todas as reações químicas que ocorrem no interior das nossas células e também no exterior das nossas células, né? No que a gente chama de matriz extracelular, quando ela está presente, certo? Então, sabendo da importância que a água tem na constituição do meu corpo, né? Entendendo que eu tenho água em qualquer parte do meu corpo, visto que, tá? A água está presente tanto no ambiente intracelular quanto no ambiente extracelular. Eu preciso agora compreender, né, como é que a água pode fazer ou pode estar associada a tantas funções, né? E é para que a gente consiga compreender como ela está vinculada a essas funções, a gente tem que entender quimicamente o que é a água, certo? E é para cá que a gente vai. Então, a água, ela é, na verdade, quimicamente conhecida como hidróxido de hidrogênio ou monóxido de hidrogênio. Ou também observa-se o termo protóxido de hidrogênio. Protóxido de hidrogênio. A água é uma substância líquida, né, que quando pura, ela é incolor, né, ao olho humano. Ela tem também uma outra característica que é ser inodora e insípida, tá? Então, a água pura, ela é incolor, inodora e insípida. O que seria isso, né? Incolor sem cor, inodora sem cheiro, insípida sem gosto. Entretanto, vamos só lembrar aqui, fazer um adendo, né? Lembrar que a água que nós entramos em contato continuamente, que nós bebemos, ela não é uma água pura, ela está misturada a outras substâncias, por isso ela pode, embora geralmente seja incolor, ou a gente espera que seja, né? Ela pode sim ter gostos diferentes e inclusive cheiros diferentes. Eu falo isso porque é muito comum, né? Eu tenho uma filha de 7 anos agora e ela me questionou um tempo atrás que a professora disse que a água era insípida, incolor e inodora, né? Explicou o que era. E ela disse, mãe, mas a água tem gosto, né? E aí a gente explica, né? Na verdade, não é água, a água que a gente toma está misturada com outras coisas que fazem com que o gosto seja diferente, certo? Essas características, elas permitem, essas propriedades afetam a estrutura e a função de todos os outros constituintes celulares. Então, todos os aspectos da estrutura da célula, as suas funções, são adaptadas a essas propriedades químicas e físicas da água. Por isso, a importância que a gente entenda. Quando a gente fala que ela é um hidróxido, né? Hidróxido de hidrogênio, ou seja, eu estou vendo aqui que tem uma composição primária que é de hidrogênio e o óxido lembra da presença de oxigênio. Então, quando a gente olha, né, a gente vê que a água realmente é formada por 3 átomos, sendo 2 deles de hidrogênio
e um de oxigênio. Por isso, né, o hidróxido ou monóxido de hidrogênio, mono de um oxigênio e além dos hidrogênios aqui, quando a gente entende, né, a nomenclatura. Cada átomo de hidrogênio de uma molécula de água compartilha, né, então, um par de elétrons com o átomo central de oxigênio. Certo? Então, a geometria da molécula da água, ela possui um formato de tetraedro, tá? Com os átomos de hidrogênio aqui, cada um nos dois vértices, e na região central aqui, o oxigênio. E o ângulo que existe entre esses átomos e os elétrons que o compõem ou que não estão associados às moléculas de hidrogênio do oxigênio formam essa estrutura de tetraedro. Entretanto, esse tetraedro é um tetraedro irregular. Então, a molécula da água é angular, formando um tetraedro irregular. Por que é um tetraedro irregular? Porque para a formação de um tetraedro regular, como é o que a gente observa aqui nessa molécula do metano, né? O ângulo entre os hidrogênios teria que ser de 109,5 graus, tá? Entretanto, o que a gente observa é que o ângulo entre as moléculas de hidrogênio na água é de 104,5 graus. Exatamente essa diferença faz com que esse tetraedro seja um tetraedro irregular e não um tetraedro regular, tá? Então, aqui a gente observa, né, essa questão do compartilhamento de elétrons do oxigênio e do hidrogênio, e notem que o oxigênio ainda fica com dois pares, né, de elétrons que ficam livres para novas ligações e que formam também uma estrutura que permite essa organização em tetraedro, tá? Bem, o que é importante que a gente observe? Essa organização da molécula da água, onde cada átomo de hidrogênio, né, compartilha o seu elétron com o oxigênio, tá? Sabendo-se que, né, o oxigênio, ele é uma molécula eletronegativa, tá? A eletronegatividade é um dos componentes mais eletronegativos, né? A gente vai observar que esse oxigênio, ele atrai os elétrons mais fortemente que o núcleo do hidrogênio. Exatamente por causa disso, nós vamos observar uma formação de dipolos na molécula da água, ou seja, os hidrogênios apresentam uma polaridade mais positiva, enquanto que o oxigênio apresenta uma polaridade mais negativa, tá? Então, dessa forma, a gente tem uma natureza, que é uma natureza importantíssima na molécula da água, que ela é dipolar, ela tem essa dipolaridade. E a dipolaridade é essencial, é uma das principais características envolvidas com a capacidade de a água ser multifuncional, tá? A dipolaridade. Já vamos entender por quê. Bem, essa natureza, né, dipolar da água, como resultado da dipolaridade, nós temos a chamada eletronegatividade, né? Ou seja, na água, nós temos o grupamento OH-, né? Ele acaba sendo capaz de atrair elétrons e estabelecer ligações químicas, tá? E já a parte do H+, né, que é a parte positiva, que é a carga parcialmente positiva, ela é eletropositiva, tem capacidade de doar elétrons. Então, a água, a princípio, no estado normal, em temperatura ambiente, pela sua organização, ela poderia ser, deveria inclusive ser, gasosa. Entretanto, a dipolaridade faz com que ela
exerça uma atração eletrostática. E essa atração eletrostática, ela é responsável por permitir que ocorram o que a gente chama de ligação intermolecular de hidrogênio, ou ligação de hidrogênio, ou a antiga conhecida ligação pontes de hidrogênio. Ou seja, nós vamos observar que se ao aproximarem, as moléculas de água, elas interagem entre si, tá? Pois a carga elétrica positiva parcial do hidrogênio de uma molécula atrai a carga elétrica negativa parcial do oxigênio da outra molécula. E assim, nós temos a formação dessa ligação, que é uma ligação intermoléculas, né? Que a gente conhece como ligação de hidrogênio, certo? Então, exatamente por causa da dipolaridade, nós temos a ligação contínua entre moléculas de água. E essa ligação contínua entre moléculas de água faz ou confere a o estado líquido na temperatura ambiente, tá? E um alto ponto de ebulição. Essas ligações de hidrogênio também podem ocorrer entre outros tipos de molécula, como peptídeos, na formação dos polipeptídeos, tá? Ocorre também entre as bases nitrogenadas lá no DNA, vocês estudaram, entre a citosina e a guanina, entre a adenina e a timina, tá? Entre água e álcool, pode ocorrer essa ligação em outros momentos, mas a sua base natural é, sem dúvida, as moléculas de água, ok? Essa ligação intermolecular é uma ligação de hidrogênio, é uma ligação que ela é considerada relativamente fraca, ok, gente? Por quê? Vamos pensar aqui, comparada a outros tipos de ligação que a gente tem, tá? Porque a energia para sua dissociação, a energia requerida para quebrar essa ligação, ela é de aproximadamente 23 kJ por mol. Para vocês terem entender por que a gente diz que ela é relativamente fraca comparada com a outra, para você conseguir quebrar uma ligação covalente que exista, por exemplo, entre dois átomos de carbono, tá? Nós precisamos de 348 kJ para fazer essa quebra. Então, notem que eu vou precisar de uma força muito maior para quebrar uma ligação covalente do que para quebrar uma ligação do tipo ligação de hidrogênio. Entretanto, tá? Essa questão do ser fraco ou não ser fraco não tem a ver com estabilidade, tá? Enquanto essa relação ou enquanto essa ligação existir, ela tem força de manter uma molécula ligada a outra, sem dúvida, e ser estável. Tá? Então, como eu falei, aqui está demonstrando, né, a ligação entre duas moléculas de hidrogênio. Notem que aqui o hidrogênio está sendo atraído, né, pelo oxigênio, que é negativo, né? E, ao mesmo tempo, o oxigênio desse aqui vai atrair outras moléculas de água, tá? A ligação aqui é intermolecular de hidrogênio, que não é exclusiva da molécula de água. Pode ocorrer em outras moléculas também, tá? Agora, o que a gente vê? Essa natureza dipolar da molécula de água, então, permite que ela forme ligação de hidrogênio com outras moléculas. E o que a gente nota é que cada molécula de água, ela é capaz de se ligar até outras 4 moléculas de água ao mesmo tempo. Essa ligação, essa atração que existe entre moléculas de água, determina uma propriedade na água que a gente chama de coesão. Então, a água tem coesão, ou seja, ela atrai moléculas entre elas. Essas ligações entre moléculas em temperatura ambiente, elas são muito rápidas, muito rápidas mesmo, tá? Uma molécula de água, ela está sob a forma líquida porque nós vamos observar que essas ligações são feitas e desfeitas muito rapidamente, tá? Muito rápido. De acordo com o Leninger, em qualquer dado momento, a maioria das moléculas de água, elas estão ligadas por hidrogênio, mas o tempo de vida de cada ligação
é muito, muito rápido, de 1 a 20 picosegundos. Quando uma ligação se quebra, outra imediatamente vai sendo produzida. Entretanto, na água líquida em temperatura ambiente, em pressão atmosférica, a gente vai observar que essas ligações elas não são totais, ou seja, você não tem essas 4 ligações sendo estabelecidas. Acredita-se que nós vamos ter um movimento muito desorganizado e que cada molécula forma ligação de hidrogênio com somente 3,4 outras moléculas em média, tá? Essas 4 ligações, elas só são conseguidas especificamente quando você tem uma modificação na temperatura, tá? Então, quando você tem uma alteração na temperatura, você diminui o movimento cinético dessas moléculas, desses átomos, e você permite, então, essas interações com até 4 outras moléculas. E isso é uma coisa interessante, porque isso faz com que a água, né, a princípio, ela tenha um movimento, ela seja a única substância que, ao diminuir a sua temperatura, ela não se contrai, mas ela se expande, tá? Então, quando você tem água líquida, as ligações são feitas e desfeitas continuamente, numa velocidade incrível, né? Entretanto, quando você diminui a temperatura, você tem a formação, então, de ligações de até 4 ligações que dão origem ou que permitem que a água forme esses anéis de aproximadamente 6 moléculas, né? E isso vai literalmente fazer com que nós tenhamos a formação desses hexágonos, aumentando o volume da água e diminuindo a sua densidade em relação à água líquida. E é exatamente por isso que o gelo, ele flutua na água, né? Então, nós temos formação de redes muito, muito estabelecidas e fixas. As moléculas aqui são fixas, tá? As pontes de hidrogênio aqui cada molécula forma 4 pontes com outras moléculas, né? Ou pontes de hidrogênio, não, ligações de hidrogênio, que pontes é um nome que está em desuso, certo? Então, o fato de você manter essa ligação sendo estabelecida ou não muda completamente em relação à temperatura. Quando temperatura ambiente, pressão ambiente, moléculas desorganizadas, contínuo movimento, sendo feito e desfeito ligações de hidrogênio e aí água líquida. Quando a temperatura baixa, né? O que a gente vai observar? A gente vai observar uma diminuição na cinética desses átomos, né? Nesse movimento contínuo, a tendência à formação de 4 pontes, né? De 4 moléculas, e a formação desses anéis de hexágonos aumenta o volume da água, e aí a gente tem diminuição da densidade. E quando a gente tem, né, o contrário, um aumento na temperatura, você aumenta ainda mais a cinética, o movimento desses átomos, que impede que ele desenvolva, inclusive, aquela 3,4 ligações de hidrogênio. Então, as ligações de hidrogênio são dificultadas, inclusive. E aí, essas moléculas, elas ficam soltas. E quando soltas, elas adquirem, né, a capacidade, se tornam gasosas e são liberadas para o ambiente como um todo. Certo, gente? Então, essa é uma característica importante. As moléculas de água atraem-se, elas têm coesão. Gravem esse nome aí, importantíssimo, certo? Quanto menor a temperatura, maior a capacidade de ligar, maior a coesão entre elas. Quanto maior a temperatura, menor a capacidade de sofrerem ligações de hidrogênio entre elas e a gente vai ter uma menor coesão, certo? Bem, então, isso é tudo devido à natureza dipolar da água. Além disso, tá? Nós vamos observar que a natureza dipolar também está associada ao alto valor da sua constante dielétrica. A água tem uma constante dielétrica que é de 78,5 a 25 graus. O que é a constante dielétrica? A constante dielétrica, ela diminui a força de atração entre espécies carregadas e polares.
é mais ou menos dizer, é essa constante dielétrica que está associada ao fato de a água ser um solvente universal. O que significa isso? A água ela tem uma capacidade de atração de átomos muito maior do que qualquer outra espécie carregada e polar. Então, é mais ou menos assim, é como dizer que a água diz assim, se gruda em mim e não se gruda entre vocês ou com outros. A água ela é uma atratora, tá? Então, eu brinco que é o contrário do nosso amigo, né? Aqui o nosso amigo Cascão, né? Porque o Cascão, ele quer que a água fique fora dele, né? Então, ele com certeza tem uma baixa constante dielétrica. A água não quer água perto dele, né? A água, ao contrário, ela atrai outras moléculas, certo? Exatamente por atrair outras moléculas, forçar, inclusive, que átomos se desgrudem e liguem-se à água, tá? Faz com que a água adquira essa capacidade de ser o chamado solvente universal, tá? Ok, gente? Então, o que a água dissolve? A água dissolve, e tudo que é dissolvido em água, tá? Apresenta como termo hidrofílico, ou seja, tudo que tem uma capacidade de dissolver em água, que tem afinidade com a água, é chamada hidrofílica. E o que é um componente hidrofílico? Por exemplo, os componentes iônicos, né? Os componentes iônicos, como é o caso do NaCl, né? O cloreto de sódio, ele apresenta hidrofilia. O que a gente vai observar? Quando a gente mistura o cloreto de sódio com a água é mais atratora dessas moléculas. Então, a gente vai observar que o sódio, tá? Ele e o cloro vão se afastar e vão se ligar a moléculas de água. Então, o sódio vai se ligar ao oxigênio. Então, notem aqui que o oxigênio na molécula da água, que é a parte negativa, se associa ao sódio, que é um íon positivo. E os hidrogênios da água, né, se associam ao cloro, né, já que são a parte positiva, se associam ao íon negativo, que é o cloro. E assim, aos poucos, então, a gente dissolve, né, o NaCl, o sal, e transforma aquela solução, mistura com a água. Certo, gente? Então, esse é a capacidade de solvente que a água exerce. Além dos componentes iônicos, nós temos moléculas polares. Alguns componentes orgânicos polares também são hidrofílicos, como é o caso dos açúcares, dos álcools, dos aldeídos, das cetonas, dos ácidos, tá? Por quê? Porque eles vão ter capacidade de formar pontes de hidrogênio com aqueles grupos hidroxilas lá na água, tá? Ou com o grupo carbonila. Então, a gente vai observar aqui, ó, molécula de água se associando, então, aqui ao grupo hidroxila do álcool. Tá? Aqui a molécula de água, né, formando uma ligação de hidrogênio aqui com o grupo carbonila. E assim sucessivamente, tá? Então, as moléculas polares são um anticascão. Elas se protegem das outras com água por todos os lados. E isso faz, então, que elas estejam dissolvidas no ambiente onde elas estão presentes. Certo? De acordo com a classificação ou com a solubilidade em água, além dessa classificação de hidrofílica, que são todas as substâncias que se dissolvem facilmente com a água, tá? Que são as substâncias chamadas de polares, né? A gente diz que existe uma lei da igualdade, né? E iguais se associam, né? Então, a polaridade, a água é polar, ela vai dissolver moléculas polares também, tá? Mas existem também as substâncias que são hidrofóbicas, que não são solúveis em águas, que seriam as substâncias apolares. E nós temos também uma classificação de substâncias anfipáticas, que são moléculas que têm
parte polar e parte apolar. Então, obviamente, a solubilidade vai depender de diversos fatores, tá? Dos compostos hidrofóbicos, nós que não tendem a se solubilizar em água, nós temos, por exemplo, os lipídios, tá? O que acontece nesse caso? Nós observamos que essa presença da água, ela produz mudanças desfavoráveis, ou a presença dessas moléculas inorgânicas, ela produz mudanças desfavoráveis na organização da água. Ela interfere com as pontes de hidrogênio entre essas moléculas. E, nesse exemplo aqui, o que a gente vai observar é que a força, digamos, a organização que ocorre para manter essa solubilidade que não vai existir, ela é muito forte. Então, você tem, para essa dissolução, um alto custo entrópico, tá? Então, a água ela tem que se organizar em volta dessas moléculas, e isso apresenta um alto custo. E esse alto custo não é favorecido, literalmente, num ambiente natural. Tá? E dessa forma, o que a gente vai observar que a interação hidrofóbica, que é essa atração que a gente vai observar entre as moléculas apolares, é muito maior do que a atração que vai existir entre a molécula hidrofóbica com a água. Então, o que a gente vai observar? Sempre que a gente mistura o óleo com a água, tá? Em seguida de você jogar, você vai observar que todo o óleo ele se une. Ele forma o que eles chamam de aglomerados, tá? Por que isso acontece? Porque a força de ligação, né, dessas moléculas é menor do que a força da ligação que deveria existir entre elas e a água. Então, você forma esses aglomerados apolares, tá? Reduzindo a área de contato com a água. Então, a água tende a se manter em volta, tá? E essa manutenção aqui, ela gera uma entropia menor. Então, tem menor perda dessa entropia e isso é favorecido num sistema natural, tá? Do que fazer com que a água literalmente esteja em volta de cada uma dessas moléculas hidrofóbicas. Então, esse tipo de orientação, ele tem um alto custo entrópico. Esse tipo aqui, né, onde todas as moléculas hidrofóbicas estão em conjunto e a água fica em volta, tem uma taxa menor de entropia, que é o que é favorecido, certo? Então, nos compostos hidrofóbicos, é essa aglomeração, né? Essa interação hidrofóbica, ela é maior, então forma esse núcleo que eles chamam de núcleo apolar, tá? No caso dos compostos que são anfipáticos, que são aqueles que têm duas regiões, uma polar e uma apolar, tá? Então, é uma região hidrofílica e uma região hidrofóbica. Um componente muito comum que a gente fala muito são os fosfolipídios, né? O fosfolipídio tem a parte da sua cauda formada de ácido graxo, que é hidrofóbica, e a parte do fosfato, né? Onde tem o fosfato, que é hidrofílico. O fosfato, ele é uma molécula que tem afinidade com água. Então, nesse caso, o que a gente vai observar? Sempre que a gente tem essa relação da água com componentes anfipáticos, a gente vai observar que esses componentes vão formar um núcleo com as suas regiões hidrofóbicas, né, um núcleo apolar, e deixam expostos, então, as suas regiões hidrofílicas. Exatamente por isso que a gente tem a organização, por exemplo, dos fosfolipídios, que é um exemplo que eu estou dando aqui, em dupla camada nas membranas, né? Onde a parte hidrofóbica fica protegida e a parte hidrofílica fica em contato com a água, certo? Então, aqui, esse efeito, né, de organização é o que eles chamam de efeito de colapso hidrofóbico, tá? Onde você tem, então, a formação dos aglomerados apolares, reduzindo a área de contato com a água, tá? E a parte externa, que é hidrofílica, né, em contato diretamente com a água. Esse é o que gera menor entropia, né? Menor perda total de entropia e que é, então, favorecido. Ok, gente?
Tá? Então, aqui dá um exemplo, né, do que seriam esse efeito colapso. Se eles estivessem separados, a gente precisaria de 14 moléculas de água para mantê-los separados. Tá? Nesse caso aqui, quando eles são unidos, né, por essa ligação entre os apolares, nós vamos ter a formação de 9 moléculas de água assim necessária para manter essa estrutura. E 5 dessas moléculas ficam livres para formar outros tipos de reações, que é o que se favorece. Tá? Bem, essa característica, tá, gente, é muito importante porque ela é responsável por organizar as estruturas nas células. Tá? Então, a relação com a água, ela é essencial. Por exemplo, na formação de proteínas, quando vocês forem estudar ou se já estudaram, as proteínas, elas são moléculas formadas por aminoácidos. E existem aminoácidos que são polares e existem aminoácidos que são apolares. Então, sempre que você tem, e você pode ter os dois sendo formadores da mesma proteína, mas o que a gente vai observar? Que os aminoácidos que são apolares, eles tendem a se produzir movimentos de organização, né, da estrutura terciária, quaternária dessa proteína, para que eles estejam localizados, por exemplo, num centro que não vai ter contato com a água. Então, se é uma proteína transmembrana, por exemplo, lá na membrana, esses aminoácidos apolares, eles estarão ligados à região apolar da membrana também. E os polares, né, nas regiões de contato intra ou extramembranar, tá? Quando é uma proteína que não é uma proteína de membrana, nós vamos ver essas cadeias laterais, né, sendo formadas, que estão em contato com a água, formadas, obviamente, por aminoácidos polares, e os aminoácidos apolares, eles vão ficar voltados, obviamente, para o interior da molécula, que não tem contato direto com a água. Tá? Então, para a gente entender, e só para relembrar um ponto, né, que essa organização da proteína, ela tem tudo a ver com a sua função, tá? Então, se a gente saber aonde é que vai, qual é a constituição de aminoácidos de uma proteína, a gente vai entender como ela tende a se dobrar e, dependendo de como ela se dobra, ela tem uma função específica, tá, gente? Então, por favor, não esqueçam nunca disso, certo? Bem, inclusive, a presença de água, né, formando, por exemplo, em proteínas, ela é responsável pela formação do que a gente chama de camada de solvatação. A camada de solvatação, ela evita, por exemplo, o contato direto entre duas moléculas de proteínas. Qual que é a importância disso? Isso é muito importante quando a gente for estudar proteínas do tipo enzima, tá? Então, notem aqui, ó, nós temos a hemoglobina com a água de solvatação, presença de água, que vai impedir, né, a ligação dela com alguma outra substância, e aqui a hemoglobina sem água de solvatação, que permite que ela se unha a qualquer outra molécula com mais efetividade, tá? No caso das moléculas enzimáticas, tá, você precisa, às vezes, a presença da água de solvatação, ela é essencial para permitir a interação entre a proteína e o seu ligante, entre a enzima e o seu substrato. Tá? Então, enquanto tiver essa água de solvatação, você não tem essa ligação. Então, para que ocorra a ligação, nós precisamos ter uma força capaz de liberar essa água, porque lembra, a constante dielétrica da água é muito alta. Então, a tendência a se ligar com a água é maior do que se ligar com outro. Então, isso, no caso das enzimas, a ligação aqui entre as duas, a força, vai ser maior do que a força que existe da ligação delas com a água. Então, quando isso acontece, é porque é aquela substância, aquela enzima e aquele substrato. Então, essa força é maior do que a força que existe entre a água. Tá? Então, enquanto tiver água de solvatação, a gente está impedindo, por exemplo, ligações desnecessárias ou não específicas, tá? Então, a presença, essa relação com moléculas de água é essencial na manutenção de atividades como um todo, tá? Bem, para terminar sobre as propriedades ainda da água,
tá? Nós temos algumas propriedades que eu estava falando, que são mais microscópicas, né? Como a questão da dipolaridade, a questão da capacidade de ligação, a constante dielétrica, tá? Mas nós também temos algumas propriedades que estão associadas a essas propriedades microscópicas, que são macroscópicas, que estão associadas, então, que a gente observa no dia a dia, é passível de observar. No interior do líquido, a gente sabe que as moléculas, elas se interagem, né? Tem coesão, as moléculas de água se atraem mutuamente, né? Tem a tal da coesão. Então, nós temos uma propriedade que a gente chama de tensão superficial. A tensão superficial é um efeito que ocorre na camada mais superficial de um líquido, tá? E que leva a gente a observar como se a formação de uma pequena membrana na superfície dos líquidos. Se a gente vai ver na água, a gente vai ver na piscina, onde tem água, né? No mar, num copo de água, realmente. É aquele fenômeno que a gente vê, né? Quando um inseto ele pousa dentro ou sobre uma superfície, que faz com que, por exemplo, alguma substância fique boiando, que a gente boie literalmente, né? Que faz com que a gente tenha a formação aí de gotas, tá? A gente chama de tensão superficial. Então, a formação de uma espécie de película na superfície da água, ok? Bem, essa tensão superficial, ela é exercida por duas características. A primeira delas a gente já falou, e é principal, que é a coesão, que é a atração que as moléculas de água exercem sobre elas mesmas. Então, o que a gente vê? No interior de um líquido, as moléculas se atraem mutuamente em todas as direções, certo? Entretanto, na superfície da água, ocorre algo que é diferente. Como não existe molécula de água acima, tá? Obrigatoriamente, elas são atraídas pelas moléculas de baixo e ao redor delas, tá? E ocorre exatamente por causa disso a formação de uma espécie de película na superfície da água. Então, o fato de não existir aqui força que elas se relacionem sempre com as moléculas laterais e com as moléculas logo abaixo. Então, cria-se um desbalanço das forças de atração, de repulsão, de coesão aqui, né? E aí a gente tem, nessa interface ar-líquido, a formação da película aí, tá? Isso é tão importante, gente, que, por exemplo, nos saltos de altura, não sei se vocês já viram ou notaram, que as pessoas que fazem saltos, né, precisa-se, por exemplo, quanto mais alto é o salto, que tem assim embaixo na água, as pessoas elas ficam movimentando a água. Por que eles movimentam a água? Para diminuir a formação dessa tensão superficial, para que aquela pessoa que não está se jogando lá de cima não machuque. E quanto maior, ou melhor, menor a área de entrada, menor a probabilidade de ter algum tipo de machucado. Se a pessoa bater direto, ela pode se quebrar completamente, tá? Então, a força que existe da tensão superficial envolve em torno de 72,75 nanomolar por metro aí, tá? É bastante forte isso, ok? Essa força de coesão entre as moléculas explica também a forma esférica das gotas de água e o fato de que pequenos objetos com densidade maior que da água, como é o caso, por exemplo, de uma agulha ou uma lâmina de barbear, que é feita de aço, flutuam quando colocados no modo horizontal, tá? Então, flutuam por quê? Porque a gente tem essa película. Em relação à formação esférica das gotas, a gente está falando de molhabilidade, tá? A molhabilidade de um líquido é a tendência em ele se aderir a uma superfície e se espalhar. A capacidade das moléculas de água se aderir a uma outra molécula que não seja de água é o que está mostrado aqui como adesão. Adesão é a atração por substâncias polares, tá? Que a água tem a qualquer outras substâncias que podem estar envolvidas numa superfície sólida. Tá? Então, o que a gente vê? O líquido ele é
apresenta maior molhabilidade, quanto maior é a capacidade de ele se relacionar com outras superfícies. Então, quanto maior a tensão superficial, maior será o ângulo de contato do líquido com a superfície e, consequentemente, menor vai ser a sua molhabilidade. Quanto maior a atração entre as moléculas do líquido, maior é a sua tensão superficial e, consequentemente, maior será o tamanho da gota, tá? Então, se vocês observarem, tá? Quando você vai fazer um conta-gotas, você vai tirar ali, ela começa a sair, mas quando entra em contato com o ar, o que a gente vai observar? Que a molécula que estava líquida lá, que estava toda espalhada, a atração, não tem mais a atração entre elas só. Elas tendem, o ar força que ocorra atração entre as moléculas que estão ali saindo. E aí forma-se, então, a chamada gota, tá, gente? Então, tem-se uma tensão superficial aumentada, a capacidade de atração entre as moléculas é muito grande e a gente tem a formação de gota. Quando você entra em contato com uma substância, por exemplo, você joga o líquido numa substância que tem uma capacidade de atração maior do que a de coesão, a gente então espalha esse líquido e molha muito mais, tá? Certo? Espero que tenham entendido. Outra característica seria o que a gente chama de capilaridade. A capilaridade também está associada a essas duas características, adesão e coesão, tá? Coesão da água e adesão é a molécula da água a esses componentes que formam o capilar, tá? A capilaridade, ela é uma tendência que os fluidos apresentam de se deslocarem no interior de tubos finos, que são conhecidos, então, como capilares. Então, o que a gente vai ver? Que existem forças intermoleculares que são estabelecidas agora não só em relação à água com a água, mas a água com o componente que é o formador desse capilar, tá? Então, o que a gente vai observar aqui? Alguns fluidos, eles podem subir por capilares, o que, para um primeiro momento, parece ir contra as outras leis da física, como da gravidade de pressão. Mas eles sobem por quê? Porque eles têm a tal da adesão. A água é atraída por essas outras substâncias polares que formam esse capilar. Tá? Dessa forma, o que a gente vai ver? É com base nessa relação, então, entre a coesão e a adesão, que a gente vai ver a subida da água nos nossos capilares. Quanto mais fino, sobe mais. Por quê? Tá? Porque maior vai ser a adesão entre a água e a área de superfície do capilar. Quanto mais ou menos fino, digamos assim, seja o capilar, a atração da água é maior entre elas do que entre a água e o componente que compõe o capilar, tá? A capilaridade, gente, é essencial para que a gente entenda uma série de movimentos, inclusive os movimentos que existem dentro dos nossos vasos sanguíneos, o movimento que existe, por exemplo, nos vegetais, com a subida da água das raízes até as folhas mais altas, tá? Então, a gente vê, nesse caso, capilares muito finos, que são os responsáveis, então, por permitir que a água chegue, né, às regiões mais superiores dos vegetais. Tá? Quando a gente está trabalhando capilaridade, a gente também consegue observar que é muito comum a formação dos chamados meniscos. O menisco é essa região final de contato do líquido com o capilar. Tá? O menisco ele vai ser sempre côncavo, como é o que acontece na água, tá? Quando a força de adesão for maior que a da coesão. Então, aqui, a água está sendo mais atraída se for um vidro, por exemplo, né? As moléculas de sílica, do que propriamente entre ela, tá? Já ele vai ser convexo quando a força de coesão for maior que as forças de adesão.
que é o que acontece com o mercúrio. Quando você coloca mercúrio em capilar, a gente tem um menisco que é um menisco convexo e não côncavo. Bem, isso aqui é um exemplo, a maioria, nós vamos sempre falar da água, então a água forma isso e tende a subir mais, quanto mais fino, porque a adesão é maior do que a força de coesão, certo? Que explica, então, como eu havia comentado anteriormente, tá? Essa relação também entre as moléculas de água, né, essa coesão que existe entre essas moléculas de água, ela é observada nas propriedades que a gente chama de solidificação e condensação, tá? O que a gente nota aí? Tá? A solidificação da água ocorre a 0 graus, né? E a condensação, ou melhor, a ebulição da água ocorre a 100 graus. Isso vocês com certeza já ouviram falar. Os movimentos contrários, né, que a gente tem, que é esse ponto de condensação e esse ponto de liquefação, tá, ocorrerão também nessas temperaturas, ou seja, abaixo de 0 grau. De 0 grau para baixo, a água vira gelo, solidifica, né? E acima de 0 graus, a água ela vai se tornar líquida. Acima de 100 graus, a água passa do estado líquido para o gasoso, a ebulição, e abaixo, né, se de 100 graus para baixo, a água começa a se condensar, né, do gasoso para o líquido. O que tem a ver isso com as características de coesão? Quero dizer que nós temos temperaturas muito elevadas, né, tanto para a gente passar da fase líquida para a fase sólida, tá? Como, ao contrário, da fase líquida para a fase gasosa, tá? Então, esse 0 a 100 são uma mudança muito grande, tem que ter muita energia para a gente ter essa transformação. E isso favorece, obviamente, a vida, né? Porque a gente precisa da água no seu estado líquido para ser solvente, para permitir as reações químicas, e aí estabelecer o que a gente conhece como vida. Então, a água não pode estar para manutenção do metabolismo nem sobre a fase gasosa e nem sobre a fase líquida, nem sobre a fase sólida, tá? Então, essas temperaturas extremas para mudança de estado são essenciais para a manutenção da vida. Tá? Então, existe uma necessidade muito grande de energia para a água passar de um estado líquido para o gasoso, ou uma perda muito grande de energia para ela passar do estado líquido para o sólido, para que a gente mexa, então, nessa capacidade de vida, certo? Essas características têm a ver com essa que eu mostro para vocês aqui, tá? Que são o que a gente chama de calor latente. A água apresenta um calor latente muito elevado, tá? O que faz com que ela seja uma moderadora da temperatura, não só no planeta, como no nosso organismo. O que é um calor latente elevado? O calor latente também é chamado de calor de transformação. É uma grandeza que é uma grandeza física que está associada à quantidade de calor que é recebida ou cedida por um corpo enquanto ele muda o seu estado físico. E isso aqui é muito interessante que vocês entendam esses gráficos. Notem aqui, por favor, tá? A gente sabe que o ponto de fusão é 0 graus, tá? Notem que quando a água está em 0 graus, ela vai receber esse 0 graus e ela fica durante muito tempo em 0 graus, tá? Para que toda ela, aos poucos, comece, então, a se transformar em água líquida e vice-versa. Quando chega a 0 graus, ela precisa ficar muito tempo em 0 graus para que ela se transforme, então, aqui em se funda e forme o gelo, tá? Então, o que a gente notem? Que esses platôs aqui, né? Então, notem, quando alcança os 100 graus, a água vai manter esses 100 graus até que todas aquelas moléculas, né, recebam esse calor para que, então, elas possam passar para a fase que a gente chama de vapor. Então, o que a gente vê? Exatamente porque existem esses platôs, a gente consegue manter o estado líquido por mais
digamos, por mais tempo ainda. Da mesma forma aqui na condensação e solidificação, né? Na solidificação, ó, precisamos que durante esse toda a quantidade seja recebida por todas as moléculas para que a gente observe o processo de solidificação acontecendo, tá? Então, de outra forma, aqui a gente observa aqui, ó, quando nós temos a temperatura chegando a 0 graus, estávamos no gelo, a temperatura começou a elevar. Quando chegou no zero, notem que durante um bom tempo a gente vai ter o gelo ainda e água. Quando todas as moléculas virarem ou tiverem esse excesso de calor, é que a gente vai ter só água, tá? Então, daí a água vai subindo a temperatura. Vejam que não muda, continua líquido. Quando chega lá a 100 graus, notem que nós vamos ter a água e vapor da água, né? A água, vapor da água vai 100 graus, vai manter a temperatura de 100 graus, não vai aumentar, vai continuar 100 graus, até que todas as moléculas recebam essa temperatura e aí a gente vira o vapor. Aí o vapor da água aumenta de novo a temperatura. Então, esse calor latente de vaporização, por exemplo, da água, é 540 calorias por gramas, ou seja, são necessárias 540 calorias para evaporar 1 grama de água. 1 grama de água, tá, gente? Então, aqui estou dando exemplo do calor latente para vaporização. Imaginem que a gente tem aí, num corpo, 70% formado por água, né? Então, notem o quanto de caloria a gente teria que ter para que a gente tivesse evaporação constante, tá? Esse é o fato. Esse alto valor latente é o grande responsável para que a gente entenda, né, que uma superfície ele vai se esfriar quando perde água na forma de vapor. Então, o que a gente faz quando a gente está tendo uma elevação na nossa temperatura? Quando a gente está nesse processo aqui, né? A gente começa a liberar vapor da água e com a liberação do vapor da água, aos poucos, a gente vai tendo literalmente esse processo de resfriamento natural, tá? E esse resfriamento natural é essencial para manter todas as condições para o nosso corpo funcionar. Tá? Então, a água, ela mantém a temperatura por mais tempo. Além do calor latente, a gente tem o chamado calor específico, que também é elevado. Tem alguns autores que consideram como sendo a mesma coisa, mas não é bem a mesma coisa. O calor específico é a quantidade de energia fornecida para uma substância aumentar a sua temperatura. Então, a água tem um valor específico bastante alto. Por exemplo, essa característica está associada a quando você pega e coloca, por exemplo, ferro no fogo. O ferro, logo que tu bota no fogo, tá? Ele vai aquecer de maneira igualitária, tanto que você não consegue suportar, tá? É muito rápido essa transmissão do calor. A mesma coisa a água. A mesma coisa a água? Não, a gente sabe que não. A água ela vai ficar no fogo durante um bom tempo até conseguir aquecer. Então, vejam que essa quantidade de energia ela é muito maior para ela aquecer. Quando ela aqueceu, aqueceu, mas até aquecer. A mesma coisa é a areia. Né? A areia da praia, notem que a areia da praia lá ao meio-dia, tu não consegue botar o pé. Mas tu vai entrar na água do mar e a água do mar tá fria. Por quê? Eles receberam o mesmo calor. Só que o calor para se manter nessa água é muito maior. Agora, quando chega lá no final do dia, a água do mar tá quente e a areia já perdeu todo o calor, porque já perdeu, né? Então, demora mais tempo para aquecer, mais tempo para perder esse calor. E a areia, o ferro, eles recebem um calor muito rápido e perdem um calor muito rápido, tá? E esse é o fato, e essa questão favorece, então, a manutenção da nossa temperatura, tá? A água tem capacidade térmica 5 vezes maior do que a areia, por exemplo. Ela mantém aquela temperatura muito mais tempo do que a areia. Tá? Então, para modificar o calor específico, essa capacidade de manter a temperatura. E o calor latente, essa capacidade, né, como a gente viu ali, é a quantidade de calor que é recebida ou cedida
enquanto está havendo essa modificação no estado, de um estado físico para o outro. Tá ok? Então, essa característica é bastante importante. O calor específico e latente estão associados à regulação térmica, tá? Que é a nossa capacidade aí de manter a nossa temperatura corpórea. A água também participa além disso, né, tem uma capacidade, uma característica de participar das reações mais importantes para a manutenção da vida na Terra, que é a fotossíntese, aonde você tem, né, moléculas como gás carbônico, a água, sendo utilizadas, né, para a construção de uma molécula maior que é a glicose, né, e também favorece durante a fotossíntese a produção do oxigênio. E aqui, durante a fotossíntese, é importante que a gente observe que o oxigênio ele é formado com átomos, com os átomos de oxigênio, né, que são provenientes da água. Tá? Então, a água, muita gente achava que a água que está presente, né, durante a reação química da fotossíntese, tá? Ela estaria sendo utilizada para a produção dos hidrogênios e oxigênio, da própria glicose e da água, mas não, tá? É da água que é capturada pelas raízes lá dos vegetais e que chega às regiões fotossintetizantes, que é extraído o oxigênio. Então, o gás carbônico, né, o carbono, o oxigênio são utilizados aqui para a produção da glicose e da água, e a água é utilizada para a produção do oxigênio. Então, notem, né, que todo o oxigênio que permite a nossa vida é derivado de moléculas de água durante a reação química que a gente chama de fotossíntese, tá? E a água também é capaz de participar de outras reações químicas que ocorrem no nosso corpo, graças ao seu poder solubilizante, digamos, solvente, né? Então, ela pode participar tanto de reações catabólicas quanto de reações anabólicas. Quando a gente fala de catabolismo, a reação que está envolvendo a água é a chamada hidrólise. A hidrólise é a quebra de uma molécula maior em moléculas menores, né? Então, a gente tem aqui o exemplo, né, de uma molécula de maltose, tá? Que compreende duas moléculas de glicose. A maltose é produzida já pelo processo de digestão que ocorre com moléculas de amido, tá? E como o nosso corpo, por exemplo, lá no intestino não tem capacidade de fazer absorção de disacarídeos, né, da maltose, a gente precisa ter a quebra dessas duas moléculas em suas moléculas básicas, que são moléculas de glicose. Para isso, a gente precisa da água, tá? Então, o que a gente vai observar? Vai ocorrer uma hidrólise. Você vai ter a adição de uma molécula de água, tá? Para que quebre uma molécula maior. Então, notem aqui que aqui a gente tem, né, um dos hidrogênios indo para essa parte e o outro hidrogênio com oxigênio para cá. Então, notem aqui que a gente vê, né, uma das moléculas recebe um hidrogênio, outra uma hidroxila, e aí a gente forma as duas moléculas de glicose. Isso é um processo que a gente chama de hidrólise, tá? Certo? Aqui um exemplo onde a gente tem um dipeptídeo, né, sendo quebrado, formando aí duas moléculas de glicina, ok? Então, isso são exemplos de reações catabólicas do tipo hidrólise. Então, depende de molécula de água. E a última, né, função da água é participar de reações anabólicas, onde você tem uma produção de moléculas. Duas moléculas menores, dois monômeros se unem, graças à presença da água, para a produção de um maior. E eu posso falar da mesma reação, porque ela é de via dupla, tá? A maltose, ela é produzida no nosso corpo a partir de duas moléculas de glicose. Então, nesse exemplo, você vai ter uma síntese por desidratação. O que é a síntese por desidratação? Que é uma retirada, né, de água. É a formação de moléculas maiores com a formação de molécula de água. Então, aqui a gente vai observar, né? Tínhamos duas moléculas de glicose, elas se uniram e pela união você liberou uma molécula de água, tá?
certo? Então, aqui o aminoácido glicina, onde você tem o etanol, né? E o eteno, também organizando e formando a molécula de água, tá? Então, são exemplos clássicos aí dessas capacidades que a água possui. Então, gente, por enquanto, e o nosso vídeo já se alongou bastante, mas essas são as principais características, algumas características da água, microscópicas e macroscópicas. No próximo vídeo, a gente vai falar especificamente da capacidade ionizante que a água possui, certo? Então, por enquanto é só. Espero que vocês tenham entendido. Os principais características microscópicas estão associadas à sua formação e os átomos que o possuem, né? Um átomo de oxigênio e dois de hidrogênio, que se organizam, né, em uma molécula com angular, né, com a formação de um tetraedro irregular. A grande eletronegatividade do oxigênio faz com que essa molécula seja uma molécula dipolar. A dipolaridade que está associada, né, à capacidade de ela formar ligações de hidrogênio, que são ligações eletrostáticas, que estão associadas à capacidade de solubilizar ou de ser um solvente universal, tá? De participar das reações químicas aqui anabólicas, catabólicas. Essa dipolaridade também está associada a essa coesão que existe entre as moléculas de água, que estão associadas a características como é o caso da capilaridade, da tensão superficial, tá? Do calor latente, do calor específico elevado, a elevada constante dielétrica da água, são todas características que precisam ser identificadas e entendidas para que a gente consiga ver quais as funções exercidas pela água no nosso corpo, certo? Então, no próximo vídeo, a gente continua falando sobre água. Até mais. Se tiver dúvida, já sabe. Ou entre em contato direto comigo, se você é meu aluno, ou se você não é meu aluno, não tem problema. Baixa aí nos comentários as suas dúvidas, que elas serão respondidas, ok? Um grande abraço e até o próximo vídeo.